Hoje vamos falar sobre os processos estratégicos da área de gestão de clientes. São 5 processos estratégicos e como eles se encadeiam, como um processo alimenta o outro e faz com que você tenha um melhor resultado. Você está no 0800 PM, todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, temas sobre gestão estratégica, processos estratégicos, indicadores estratégicos, para ajudar você, gestor, a conseguir melhores resultados. Bom, então vamos começar, né? Como disse, o tema de hoje, gestão de clientes, os 5 processos estratégicos da área de gestão de clientes. Quais são eles? Primeiro, desenvolvimento de mercado, focando o cliente-alvo. Segundo processo, divulgação de produtos. Terceiro processo, relacionamento com clientes e acompanhamento das transações. Quarto processo, avaliação da satisfação e insatisfação. Quinto processo, fidelização dos clientes. Um processo alimenta o próximo. A gente vai entender hoje como esses processos se encadeiam, porque eles são importantes, como você realizar um desses bem feito vai fazer com que o próximo processo tenha uma chance de sucesso grande, uma chance dos indicadores performarem de uma forma muito, muito boa para a sua organização e trazer os resultados que você espera. Então, vamos lá. Começando com o desenvolvimento do mercado com foco no cliente-alvo. E vamos trazer um exemplo, né? Primeiro, desenvolvimento do mercado. Você tem que identificar exatamente qual o seu mercado e estratificar ele. Então, qual segmento você vai atender, qual a subsegmentação dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha área. Eu atuo na área de cursos, mas cursos é muito vago. Então, a gente estratifica mais um pouquinho. Cursos de gestão. Estratificamos de novo cursos de indicadores estratégicos de gestão, para que vocês tenham a oportunidade de tomar decisões estratégicas que alavancam resultados. Vocês entenderam como a estratificação ajudou eu a identificar exatamente o que eu vou fazer, o que eu vou entregar e qual é o meu possível público? Então, essa estratificação ela é muito necessária. Eu saí de um nicho que era muito grande de cursos para algo muito específico, com um público específico. E daí eu dou um próximo passo. Então, eu identifiquei qual é o meu mercado, meu segmento, meu subsegmento. Agora eu vou para o meu público. Quem é o público nesse caso? Nesse caso, como eu estou dando de exemplo, são tomadores de decisão. Os tomadores de decisões dentro da organização eles podem ser os donos, os proprietários, o CEO, ou diretores ou gerentes de área que necessitam tomar decisões estratégicas. E o que eu preciso saber sobre o meu público de atuação? Eu preciso saber a idade do meu público. Qual a idade desses tomadores de decisão? Qual que é a média? Qual que é a faixa desses tomadores de decisão? Sexo. São mais homens ou mais mulheres? Salário, renda per capita, religião, orientação política, status parental, eles têm filhos ou eles não têm filhos? Até agora são informações que fazem com que eu chegue no público com uma facilidade maior. Mas tem agora duas perguntas, duas informações que elas são cruciais para eu fazer o link, para você fazer o link do seu produto, do seu serviço com esse público. Quais são as dores desse público? Quais são as principais dificuldades que o seu público ele enfrenta e que o seu produto ou serviço ele pode sanar, ele pode resolver, ele é a solução. Quais são as aspirações desse público? Onde o seu público ele quer chegar, como ele quer ser visto, como ele quer ser reconhecido e como o seu produto ou serviço pode ajudá-lo a alcançar essas aspirações. Então, essas duas perguntas que você tem que fazer em algum momento para o seu público, vai ajudar você a formar, a criar o link entre as dores do seu público e a sua solução, o seu produto ou serviço que você está oferecendo para
resolver essa dor, para fazer com que ele atinjam as aspirações que eles almejam. Então, aí depende muito do seu público. Mas entenderam como é importante você ter essa informação? Saber da boca do seu cliente quais são as dores, para você se comunicar de uma forma que você utilize até mesmo as próprias palavras do seu público para divulgar o seu produto ou serviço. E aí você vai ter um resumo, um briefingzinho do seu público. Qual que é a faixa de idade? Qual o sexo? Mas são mais mulheres ou mais homens? Ou não, né? Não tem uma definição clara. Status parental, são pessoas com filhos ou sem filhos? Mas principalmente, quais são as dores e aspirações do seu público? E daí você vai atingir, se você tem essa informação, você vai atingir o seu público com uma maior rapidez, uma maior velocidade, com um menor custo. Você sabe quem são e quais são as dores. Você conversar com o público quando você sabe quais são as pessoas certas e como você vai montar essa mensagem, qual é a dor que ele tem que você quer resolver, facilita demais. Você atinge esse público com uma facilidade muito maior. E você deixa de gastar dinheiro com pessoas que não têm interesse no seu produto, no seu serviço. Você deixa de gastar tempo e deixa de gastar dinheiro com essas pessoas. Você foca em quem realmente tem a possibilidade de adquirir, de comprar o seu produto ou serviço, ser atendido pela sua organização. Mais alguma vantagem, Carlos? Sim, você calibra o poder de atração com relação ao seu público. Imagina, se você consegue realmente chegar no seu público com uma comunicação efetiva, será que você tem hoje, não sei, capacidade de dobrar a sua produção ou dobrar a sua capacidade de atender o público? Talvez sim, mas talvez não. Então, você começa a calibrar quantas pessoas eu vou atingir, qual que é a minha meta de captação de clientes. E daí você vai dosando, você vai aumentando a sua captação conforme você tem a capacidade de atender esse público de uma maneira que você não comprometa a satisfação desse cliente. Porque imagina, você dá um boom, começa a atender muitos clientes de uma vez. Daí você tem que parar. Não estou dando conta, eu preciso garantir uma satisfação mínima, eu tenho que entregar o que eu prometi, daí eu paro, daí eu atendo. Daí eu fico sem atender. Daí, de novo, um outro boom. Você tem que ter constância nesse caso. E você ter refinado o seu público e chegar nele de uma maneira efetiva vai fazer com que você tenha essa constância. Você capte o cliente certo na velocidade que você quer. E daí, automaticamente, você consegue ir aumentando as suas conversões, as suas vendas. Você vai atraindo e convertendo em vendas, atraindo e convertendo em vendas. E aumentando, primeiro, o seu poder de atração, cada vez atraindo mais. E segundo, aumentando o seu percentual de vendas, a sua eficácia com relação a esse indicador que é muito importante. Então, veja um exemplo de um indicador que você já pode utilizar na sua empresa a partir de agora. Quantos possíveis clientes você tem que captar por mês na sua organização? Ou por ano, depende do seu ciclo, né, de produção, de venda, mas vamos usar aqui o critério de mês. Quantos clientes por mês você capta? Você atrai para a sua organização para conhecer seus produtos e serviços. Esse é um indicador. Quantos desses clientes você tem a meta de converter? É outro indicador. O primeiro é eficiência. Quantas propostas, por exemplo, eu tenho que enviar? Qual é a minha meta de propostas enviadas por mês para a minha gama de clientes? O outro indicador, quanto dessas propostas enviadas é a minha meta de fechamento? 30%, 40%, 50%, 60%? Esse é o seu indicador de eficácia. Então você tem dois indicadores aí, eficiência e eficácia. E você começa a traçar estratégias mais eficientes, você começa a mapear
quais são aquelas propostas que você não fechou, quais foram os motivos de você não fechar essas propostas, e começa a traçar um planejamento para resolver esses pequenos gaps que estão dificultando você ter uma eficácia na sua conversão ainda maior. E daí você vai melhorando seus produtos ou serviços. Bom, falamos do primeiro processo estratégico, desenvolvimento do mercado com foco no cliente-alvo. Agora, vamos para o segundo processo estratégico, divulgação do produto. Bom, olha que legal, como isso é importante, você mapeou qual é exatamente o seu segmento e onde você vai atuar. Você mapeou quem é o seu público-alvo, idade, sexo, renda, dores e aspirações, que é o mais importante, e agora você pega isso e coloca em prática. Então, eu vou liberar aqui o slide para vocês darem uma olhada, certo? E a gente poder fazer juntos essa parte. Só um segundo. A sua empresa, a minha empresa, aqui. E qual que é o nosso objetivo? Fazer o link com o cliente, fazer com que as pessoas elas saibam quais são nossos produtos e serviços e nós consigamos, de alguma forma, oferecer e converter, vender esses produtos e serviços. Então, você fez a sua lição de casa no primeiro processo e aqui você vai aplicar ela. Primeiro, contexto. O contexto é por que o cliente vai comprar o seu produto e serviço especificamente. E daí você já tem essa resposta, porque você mapeou quais são as dores e aspirações desse cliente. Você está fazendo um link entre as dores do seu cliente e aspirações com o seu produto e serviço. Então você sabe que o seu produto e serviço ele resolve e quais são essas dores e aspirações que você pode resolver. E você monta uma mensagem muito clara, direta para esse cliente. E na mensagem você consegue fazer o link entre as dores e aspirações desse cliente com o seu produto e serviço. Qual canal que você vai utilizar para levar essa mensagem para o seu cliente? Você vai fazer isso por TV, rádio, os meios digitais, Google, Facebook, Instagram, TikTok, e-mail. Como que você vai levar a mensagem de que você conhece as dores do seu cliente, você tem um produto ou serviço que resolve essas dores e como que você vai entregar isso? Qual canal? E, pessoal, qual o código? Normalmente, o código está relacionado, de uma maneira mais ampla, ao idioma, à linguagem. Ao idioma. Mas a linguagem é uma coisa muito mais complexa. Você não mapeou qual era a renda, idade, religião, um monte de critérios para no processo anterior? Agora você vai colocar isso em prática. Você pode ter várias mensagens diferentes e chegar no público com faixas etárias, rendas e valores diferentes, ou pode ter uma única mensagem, se isso for possível, e levar essa mensagem ao seu público. O mais importante é adapte a linguagem do seu público. Você precisa levar a mensagem correta, clara, direta, pelo canal que vai atingir a maior quantidade do seu público, na linguagem do seu público. Então, olha que bacana, no processo anterior de mapearmos as necessidades e expectativas do cliente, você levantou todas essas informações. No processo de divulgação de produto e serviço, você está colocando isso em prática. E daí, no primeiro processo, você tem alguns indicadores de quanto em quanto tempo você levanta essas informações. Você está
refinando quais são as dores e expectativas do seu cliente? De quanto em quanto tempo? O que isso está te mostrando? Nesse processo específico de divulgação do produto, quais são alguns indicadores que as organizações utilizam? O custo por, vamos chamar de lead, ou o custo por pessoa alcançada, aí depende do canal que você está utilizando, mas quanto você gasta para cada uma das pessoas que a sua mensagem alcança? 100 centavos, 20 centavos, R$ 1, R$ 5, R$ 100. Cada segmento e produto tem um custo específico para você chegar no seu público. Mas você precisa mapear isso. Você precisa saber exatamente quanto você gasta para atingir o seu público. Quantas pessoas você está atingindo e quantas dessas pessoas, de alguma forma, estão se interessando pelo seu produto ou serviço. Elas entram em contato, elas viram que numa linguagem técnica hoje em dia chama lead, ela entra em contato contigo de alguma forma, ela deixa os dados de contato dela, quantas pessoas fazem isso? E qual é o seu custo por lead? E depois vem o seu custo por conversão. Quantas dessas pessoas que eram leads, lembra das duas métricas que a gente falou agora há pouco, eficiência e eficácia? Quantas pessoas deixaram o contato para ti, para sua organização, porque elas se interessaram pelo seu produto ou serviço? E você mandou uma proposta, fez uma proposta para elas. Desses leads, dessas pessoas que se interessaram, deixaram contato, você teve a oportunidade de fazer uma proposta, quantas você converteu em vendas? A eficiência e eficácia do seu processo de captação e conversão de vendas. Bom, deixa eu voltar aqui, nós vamos falar agora do próximo processo, que é nada mais, nada menos do que relacionamento com o cliente. Então, esse processo de relacionamento com o cliente, ele é muito importante. Por quê? Porque você vendeu. Você identificou quais eram as pessoas que, de acordo com o seu segmento, elas tinham interesse no seu público, no seu produto ou serviço, e você fez um trabalho de identificação. Você trabalhou desenvolvimento de mercado, focando no seu cliente-alvo. Você divulgou seus produtos e serviços de uma forma muito direta, para a pessoa certa, com as informações corretas, fazendo o link entre o seu produto e serviço e as dores que essas pessoas têm e que esse produto e serviço eles resolvem. Agora, é tão importante quanto qualquer outro processo. Relacionamento, você vendeu para esse cliente. E agora você não quer que esse cliente compre e não volte mais. Você quer que ele tenha uma boa experiência. Você quer que ele fique. Ou se você tem um produto ou serviço que é uma compra única, né? Você quer que esse cliente ele se torne um advogado da sua organização, que ele te recomende, que ele fale bem, que ele deixe feedback positivo, para outras pessoas saberem que já compraram, já adquiriram o seu produto ou serviço, e o índice de satisfação é muito bom. Mas você não vai conseguir isso se você não se preocupar agora com esse processo de relacionamento com o cliente. Esse processo de relacionamento com o cliente, né, ele é vamos chamar de conceito, que representa a conexão desenvolvida entre a sua empresa e o seu cliente, o persona, o avatar, não importa o nome que você diz, mas como você está se conectando com esse cliente, se relacionando com esse cliente depois que você efetivou a sua venda. E mais do que isso, ela é uma estratégia que engloba todo o ciclo de venda do seu produto ou serviço, que tem como objetivo encantar, fidelizar o seu cliente. Então vamos lá. Alguns objetivos do processo de relacionamento com o cliente, né? Alguns
que o seu cliente ele compre mais vezes da sua empresa. Se não é um produto ou serviço de compra única, né? Então você quer que ele volte regularmente. Você quer que ele compre, que ele adquira valores cada vez maiores. Você quer que ele compre regularmente, mas que o ticket médio também aumente com o passar do tempo. Você quer manter com ele um relacionamento de longo prazo. Você não quer que toda hora você adquira um cliente novo, ele vai embora e você tenha que repor esses clientes. Isso tem um indicador para isso, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas você quer um relacionamento de longo prazo. E você quer que esse cliente torne-se um advogado, um defensor da sua marca, recomendando a sua empresa para outros clientes, falando bem dela, deixando feedbacks positivos. E daí a gente tem algumas etapas, alguns pontos que você tem que se preocupar nessa parte desse processo de relacionamento com o cliente. O que você fez lá atrás, no primeiro processo, necessidades e expectativas? Você não identificou quem são os seus clientes e as necessidades e expectativas deles? Você está entregando o que você prometeu e agora você tem a chance de fazer um cara crachá. Você vai olhar o que você mapeou de necessidades e expectativas, com os clientes que você atraiu na divulgação, e esses clientes que compraram, eles compraram especificamente por causa das dores e aspirações que você mapeou, eles compraram e o produto que você vendeu para eles, ele satisfaz essas necessidades e expectativas? Outra coisa importante, você precisa saber quais são os principais canais de atendimento da sua organização, dos seus produtos ou serviços. Então, o cliente ele pode ter comprado e estar extremamente satisfeito com o seu produto, com o seu serviço. Mas quando ele entra em contato com a sua organização, quando ele tem que tirar dúvidas, quando ele precisa de alguma informação extra, como que é esse atendimento? Ele é um atendimento rápido, eficaz, o cliente precisa ligar várias vezes, ele já tem a resposta na primeira, na segunda tentativa ele fica em espera, aguardando para ser atendido, ele consegue falar com a pessoa certa no primeiro momento que ele ligou para a sua organização. Você precisa definir quais são as etapas e os níveis do processo de atendimento. Então, muitos processos, eles vão ser muitas demandas do seu cliente, eles vão ser resolvidas na primeira ligação. Algumas não. Algumas existe níveis de atendimento que você precisa de autorizações para fazer algumas coisas, atender algumas demandas do seu cliente. E daí ele vai para um segundo nível. Quais são as demandas que vão para um segundo nível e quais são essas que elas podem ser resolvidas de uma maneira muito rápida? Você quer que toda a sua organização e todo mundo que trabalha no processo de relacionamento com o cliente, ele conheça isso. Você não quer que clientes que deveriam ter a sua demanda rapidamente resolvida vão para um segundo nível ou esperem por qualquer motivo. Então, defina essas etapas e os níveis dos processos de atendimento. Identifique os procedimentos para cada tipo de solicitação. Isso tem que estar muito bem mapeado e não importa quanto tempo uma pessoa tem na sua organização. Ela precisa saber identificar rapidamente qual é a demanda do cliente, qual é a resposta que ela vai dar para essa demanda. Você não quer que o cliente tenha uma má impressão da sua área de atendimento, uma má impressão que na hora que ele precisou de você, depois de adquirir o seu produto ou serviço, você não conseguiu resolver o problema dele. Ele se sinta mal atendido. E ele acaba não voltando, embora você tenha, com o seu produto ou serviço, satisfeito as dores, as necessidades dele, ele pode ter uma má impressão nesse momento. Você não quer que isso aconteça. E daí você tem que estabelecer as metas para o setor de atendimento. E o setor de atendimento, ele normalmente tem metas relacionadas à qualidade. Qualidade é subjetiva, é o cliente que diz o quanto
que ele está feliz, satisfeito com o seu processo. Se você tem um produto, um serviço, um atendimento de qualidade, é subjetivo. É o cliente que diz isso. O que não é subjetivo são métricas de eficiência e eficácia na área de atendimento, e essas são objetivas. Você tem que ter as métricas de eficiência e eficácia, os dois indicadores importantes para a sua área de atendimento, para que a percepção de qualidade do cliente ela seja cada vez melhor, quando os seus indicadores ou o seu atendimento ele é eficiente e eficaz. Então você tem métricas objetivas, eficiência, eficácia, que fazem com que a percepção de qualidade do cliente ela seja muito melhor. Bacana até aqui? Você vai definir as ações necessárias para alcançar as suas metas, porque vai existir gaps de desempenho. Você quer que o seu cliente sempre dê de 1 a 5, 4 ou 5 estrelas, sorrisinhos, não importa qual seja o formato, para o seu atendimento, para o seu produto ou serviço. Isso vai acontecer sempre? Não. E aí você tem que ter as metas e identificar quais são esses gaps. Por que esses gaps estão acontecendo? Onde estão os problemas? Priorizar esses problemas e saná-los de uma forma periódica. Então, de ciclos em ciclos, você vai escolher processos e indicadores para poder resolver esses problemas que acontecem, e você quer que eles aconteçam cada vez em menor quantidade, cada vez num percentual menor, para que o seu cliente tenha uma percepção cada vez melhor da sua empresa, da sua organização, dos seus produtos, dos seus serviços. Você vai atribuir responsabilidades e mensurar e monitorar esses indicadores da área de relacionamento, esses indicadores e seus respectivos gaps, e melhorar esses gaps. Portanto, sempre que possível, faça um diagnóstico do seu setor de atendimento. Compare o seu setor de atendimento com outros setores de atendimento de outras organizações e veja o que você consegue trazer de boas práticas para a sua organização, para os seus processos. Bom, vamos falar agora de avaliação da satisfação e insatisfação. Desse processo de satisfação e insatisfação, nós falamos sobre desenvolvimento do mercado com foco no cliente-alvo, e daí como esse processo ele alimenta o próximo, divulgação de produtos. Como esse processo alimenta o próximo, relacionamento com o cliente. E como esse processo, relacionamento com o cliente, está alimentando o seu processo de avaliação da satisfação e insatisfação dos clientes. Olha que legal, você mapeou sua área de atendimento, você identificou os indicadores, você conhece seus gaps, e agora você vai para esse processo que é medir o quanto os clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos. E a avaliação de satisfação do cliente, ela nada mais é do que uma estratégia para entender como está a opinião, olha, subjetivo, galera, opinião dos clientes, dos consumidores, do seu avatar, da sua persona, não importa o nome que você dá, em relação ao seu produto ou serviço vendido ou prestado pela sua organização. E qual a importância, né, de você ter um processo de avaliação da satisfação e insatisfação do seu cliente? Primeiro, você vai medir a satisfação do cliente, e essa satisfação ou insatisfação, ela vai gerar insights de grande valor para a sua empresa. Você não mede apenas para saber o quanto os clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos. Você mede para conhecer os seus gaps, onde a sua organização está acertando ou falhando com o seu cliente. E você vai ter a oportunidade de destacar essas áreas onde você tem uma boa nota, uma boa visão dos seus clientes, e sanar essas áreas, esses gaps que você não está conseguindo entregar com o valor que você gostaria. E ao notar uma insatisfação do cliente, né, você vão surgir ideias de lançamento de novos produtos.
de agregação de valor de um produto que você já tem. Então, veja, você monitorar a satisfação e insatisfação do seu cliente, ela te traz insights para você maximizar onde você está muito bem, onde você é muito bem visto pelo seu cliente, para você resolver os problemas onde você não está tendo um desempenho do jeito que você gostaria. E esses insights, eles podem fazer com que você tenha ideias de novos produtos e serviços ou consiga, de alguma forma, agregar ainda mais valor no seu produto ou serviço que você já está vendendo e pode ser ainda melhor. E esses indicadores, né, de satisfação e insatisfação do cliente, eles alimentam, eles aperfeiçoam a estratégia da organização, porque você vai estar regularmente utilizando ele para melhorar o seu desempenho, melhorar a visão do mercado, do seu público com relação à sua marca e à sua imagem. E daí a gente consegue numerar quais são esses principais benefícios, né, que uma pesquisa, um processo de satisfação, ele pode trazer para a sua organização. Você vai identificar e resolver conflitos. Você vai perceber que muitos dos problemas que acontecem, que são de alguma forma informados, mensurados pelos seus indicadores, eles são ditos pelos seus clientes, eles estão em algumas áreas que até então você nem imaginava. E existem conflitos entre áreas e processos e você vai conseguir resolver isso. Resolvendo isso, a sua produtividade começa a aumentar. Olha outro benefício. Você começa a gastar menos dinheiro, economizar com refugo de produtos, né? Erros de produção, erros de entrega de serviços para o seu cliente, retrabalho, e a sua galera começa a ser mais produtiva, as pessoas começam a ser mais produtivas, menos erros, menos dinheiro gasto, uma entrega melhor feita na primeira vez para o cliente, vai melhorando a sua produtividade. E ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde nada funciona, os problemas não param de pipocar. Você olhou para o lado, tem um problema, é melhor não olhar para o lado. A rotatividade das pessoas dentro da sua organização, ela melhora. Por quê? Porque você está cuidando de processos, vou até melhorar, você está fazendo com que as pessoas que trabalham na sua organização, elas melhorem os processos, elas sejam mais produtivas e elas se sintam recompensadas com isso. Uma das coisas que acabam acontecendo naturalmente é a rotatividade da sua organização diminuir e melhorar, fortalecer a gestão. Você começar a ter novas ideias, aplicá-las com uma facilidade maior e isso trazer um resultado melhor para você, para as pessoas, para os seus processos. Você reduz também a insatisfação dos colaboradores. Bom, alguns indicadores muito utilizados nessa etapa. Tempo médio de resposta. Quanto tempo você demora para responder uma demanda do seu cliente? Uma pontuação do Customer Satisfaction Score. Backlog de tickets. Quantos tickets, quantas demandas você tem acumulada e quanto tempo você demora para responder essas demandas? O NPS, né, o Net Promoter Score. Você vai ter uma nota ali, um índice de satisfação dos seus clientes. O First Call Resolution, né, ou o FCR, quantas solicitações você resolve na primeira chamada do cliente, assim que ele entra em contato contigo. Porque o restante vai ficar para depois, vai acumulando. Então, quanto mais soluções você apresentar e resolver as demandas do seu cliente no primeiro contato, melhor para a sua organização. Maior a sua produtividade. Você vai, consequentemente, né, melhorar os seus agentes de suporte, porque eles vão estar resolvendo cada vez mais demandas no primeiro contato do seu cliente,
e a sua taxa de retenção de clientes automaticamente ela começa a melhorar. Você começa a ver esse impacto em outros indicadores, você está melhorando o desempenho de alguns processos relacionados ao relacionamento e que naturalmente impacta a satisfação e a satisfação do seu cliente. Galera, fidelização de clientes. Vocês estão vendo como os processos eles vão se desencadeando de uma forma natural? Primeiro, desenvolvimento de mercado com foco no cliente-alvo. Identificamos segmento e exatamente quais são as características do nosso público. E usamos esse mapeamento que nós fizemos, essas características, para divulgar os produtos para as pessoas certas, usando o canal correto, usando uma mensagem correta e maximizamos, assim, a eficiência e a eficácia da forma de atrair e converter esse cliente em venda, em leads e vendas, né? E vendemos para esse cliente. Como nós fazemos para esse cliente ele ter uma boa experiência enquanto ele está usando nossos produtos, os serviços, e isso automaticamente é um input para o nosso próximo processo, que é a avaliação da satisfação e satisfação. Então, nós fazemos um bom atendimento, um bom suporte para o cliente, comentamos isso, e isso vai se revertendo num índice de satisfação muito alto para a sua organização. Parou por aí? Não. Desses clientes satisfeitos, quantos eles são fidelizados? Eles não ficaram apenas muito felizes e contentes com seus produtos, serviços e atendimento da sua organização, mas eles não vão embora. Eles vão continuar comprando de você recorrentemente. E como você faz para medir e melhorar esse processo de fidelização dos clientes? Bom, primeiro, né, fidelização do cliente nada mais é do que a disposição desse cliente, desse avatar, depende da palavra que você quer usar, não importa, em retornar repetidamente, não só uma, mas 2, 3, 4 vezes a sua empresa e continuar comprando, adquirindo seus produtos, contratando seus serviços. Por quê? Porque ele teve ótimas experiências de compra, ótimas experiências no relacionamento com a sua organização anteriormente, e ele quer continuar tendo essa boa experiência. Depois que a gente falou de tudo isso, e a gente vai continuar no processo de fidelização de clientes agora, mas o que é importante? Você tem que se preocupar muito em você ter uma visão completa do seu negócio. Por quê? Porque todo o seu processo de venda de produto, ele está diretamente relacionado aos seus processos principais de negócio. Então, entrega, produção, garantia, qualidade da matéria-prima. Existem diversas atividades que não são diretamente relacionadas à compra do produto que fazem com que o seu cliente ele veja ou não veja valor. E se você não tiver essa visão completa, é mais difícil você chegar nessa etapa do processo que é a fidelização do cliente. Por quê? Porque além de ter essa visão completa, você precisa conseguir visualizar quais são os gaps de desempenho, não só da sua área de vendas, de relacionamento, mas todas aquelas áreas relacionadas que impactam diretamente a experiência do seu cliente. O financeiro impacta a experiência do seu cliente. E daí você tem que ter isso muito bem medido, muito bem avaliado. Você precisa saber avaliar esses gaps como as grandes organizações fazem. E saber relacionar essas dores e aspirações do seu cliente, porque um cliente fidelizado quer dizer que você não só resolveu ou trouxe uma solução para as dores e aspirações dele, mas além disso, além de você resolver o problema dele, né, ele vê em você algo que ele não vê nos outros concorrentes da sua organização. E você precisa conseguir, e daí vem a outra parte, você precisa conseguir mapear quais são esses seus diferenciais.
Por quê? Porque a gente vai pegar essas informações e alimentar lá o nosso primeiro processo. Lembra de dores, aspirações, todas aquelas informações que são importantes para eu divulgar o meu produto. E pegar essas informações de agora e levar lá para cima e fazer com que eu consiga melhorar o meu processo e divulgar de uma forma ainda melhor, mais refinada para o meu cliente, para que a minha taxa de eficiência e eficácia da minha equipe de vendas ela seja cada vez melhor. Tendo toda essa visão, você vai sempre tomar decisões mais assertivas que proporcionam melhorar o desempenho do seu negócio regularmente. E aqui vão 13 dicas muito rápidas para você conseguir fidelizar os clientes de uma forma mais rápida. A primeira, vocês já entenderam o nosso primeiro processo que nós falamos nesse vídeo. Entender a fundo as necessidades e expectativas dos seus clientes. Entendeu como que você consegue agregar valor no seu produto ou serviço? Você vai resolver essas dores e aspirações, essas necessidades dos seus clientes. E, se tiver possibilidade, surpreender o seu cliente nesse processo de relacionamento, de compra, oferecendo um atendimento de excelência, treinando a sua equipe para que ela apresente soluções cada vez mais rápidas, e você vai estar sempre medindo esses resultados. Nós falamos dos indicadores aqui necessários para você, onde você vai estar agregando uma experiência cada vez mais humanizada para esse cliente, trabalhando com transparência. O cliente precisa saber que você está sendo transparente com ele. Imagina que legal, você pegou um erro que o seu cliente não pegou ainda. Você vai esperar ele reclamar ou você vai pegar o telefone, ligar para ele e falar: então, nós pegamos aqui uma divergência. E nós já estamos corrigindo, você pode ficar tranquilo. Imagina a sua experiência como consumidor se o seu banco, se o seu mecânico, se qualquer serviço ou produto que você adquiriu e você não viu um erro que podia de alguma forma te prejudicar, eles avisassem para você com antecedência, já avisando: ó, fica tranquilo que nós pegamos e resolvemos. Mas para isso você tem que ter uma cultura voltada para o cliente. As pessoas da sua organização, não somente da sua área de vendas, de clientes, elas têm que estar pensando em como que elas vão agregar valor para o cliente e para a sua organização. E o que vai alimentar tudo isso? O feedback do seu cliente. Na sua pesquisa de satisfação, nos canais de relacionamento, quais são os seus gaps? O que o cliente está te dizendo que você ainda pode melhorar, e você vai desenvolver novos produtos e agregar valor aos produtos existentes. São insights para você fidelizar cada vez mais clientes de uma forma mais rápida. Acompanhe o seu cliente, o seu consumidor, o que ele diz sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sobre os seus produtos e serviços. Os clientes, eles reclamam em alguns sites específicos para isso, mas eles reclamam, falam também muito nas redes sociais. E você não quer o seu nome sendo veiculado de uma forma negativa. Então, tome cuidado. E acompanhe redes sociais e sites específicos, empresas e organizações que medem esse tipo de comportamento do seu cliente, do seu consumidor. Programas de fidelidade. Eu vou no restaurante, a cada 10 refeições eu ganho uma. Eu compro sempre com uma companhia aérea e eu vou acumulando milhas para utilizar. Você consegue, de alguma forma, implantar um programa de fidelidade para o seu produto ou serviço? Se consegue, pense a respeito, porque isso pode trazer, além de muitos benefícios, você fidelizar os clientes para que eles vejam vantagem em estar utilizando sempre a sua organização, sempre adquirindo os produtos e serviços que você oferece. Atente-se no pós-venda.
existem, no pós-venda, existe de 3 a 4 etapas, depende muito como a gente viu isso, e eu tenho um vídeo só falando de fidelização de clientes. E daí a gente destrincha essas etapas, fala de cada uma delas, como essas etapas estão relacionadas ao seu processo de relacionamento e como você acompanhar, mapear e acompanhar essas etapas pode te trazer um resultado muito melhor. Então faça isso e estabeleça as métricas do seu acompanhamento. Você tem que ter um indicador, um dashboard, um grupo de indicadores completo que faça com que você não tenha uma visão cinzenta de algumas áreas da sua organização, que você tenha uma visão muito clara e que você consiga facilmente identificar quais são os gaps de desempenho da sua organização. Quais são esses gaps de desempenho que estão te afetando de uma maneira muito drástica, muito ruim, e você tem a oportunidade de fazer um planejamento para mitigar ou eliminar esses gaps de desempenho. Alguns indicadores aqui, já falamos de alguns, nos outros processos, vamos falar aqui. Ticket médio, satisfação do cliente, lucratividade por pedido, qual que é a sua margem por pedido? E se é um cliente fidelizado, quanto que esse cliente, ao longo do tempo, ele está trazendo para você? O NPS, taxa de compras repetidas, então, de quanto em quanto tempo o cliente ele volta para a sua organização para comprar? E olha que legal. Qual é o tempo que você considera para identificar que você perdeu um cliente? Qual que é a sua taxa de churn? É um indicador muito importante para o seu negócio. O Customer Lifetime Value, né? Taxa de rotatividade de cliente, que é o churn que a gente comentou aqui. E olha que legal, qual que é seu custo de aquisição por cliente? Quanto que você gasta até um cliente efetivamente fazer uma compra na sua organização? Qual que é o seu total gasto pelo número de clientes que realmente compraram na sua organização? Esse custo, ele está condizente com o seu segmento, com o seu negócio? Ele é um custo muito bom e você consegue investir ainda mais, porque já que você tem um custo de aquisição baixo, você tem que trazer mais clientes para a sua organização, ou não. Seu custo está alto, ele está interferindo na sua margem e você precisa melhorar alguns processos seus para ter um custo de aquisição de mercado ou até melhor, você quer ser melhor do que os seus concorrentes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.